Oi gente! Nesse vídeo eu vou mostrar o que eu fiz aqui nas minhas suculentas nesse final de semana. Mais precisamente eu vou mostrar o que eu fiz aqui no sábado, que já aconteceu bastante coisa. Já falei aqui no canal algumas vezes que o final de semana eu gosto de pegar pra arrumar tudo, fazer manutenção nas suculentas que tem que fazer. E aí aproveitei que amanheceu um sábado bem ensolarado, bem quente, pra mexer nas plantas que tinha que mexer, que inclusive tava precisando mesmo, olha só a baguncinha que tava por aqui. Mas já estava com alguns dias que eu adiava essa faxina, mas tem várias coisas aqui para mostrar para vocês, tem vários probleminhas, inclusive, como aqui vocês podem ver, uma Christine Ryan aqui esquisita. Ainda tô meio rouca, desde aquele dia que eu tava ruim da sinusite, ainda tô meio rouca. Mas vamos lá, começar pelos problemas então. Uma suculenta que já fazia tempo que eu queria mexer, que eu queria decapitar ela, era esse Echeveria Xaviana. Já falei aqui no canal algumas vezes que eu quase não tenho problema com cochonilhas. Quando elas aparecem em uma suculenta específica, e a Xaviana é uma delas. E já fazia uns 5 dias que eu já tinha aplicado álcool nela inteira para matar a cochonilha, porque eu já tinha visto que o caule dela estava cheio. Mas essa Echeveria Xaviana que já fazia um tempinho que eu achava que ela não estava se desenvolvendo, ela não passava muito esse tamanho aqui. E eu achei o caule dela escurinho, então resolvi passar a faca, resolvi decapitar. Inclusive eu já percebi que as últimas suculentas que eu troquei para esse substrato novo, elas me deram bem mais problema. São suculentas que passaram mais tempo na terra vegetal e acredito que agora essa Xaviana decapitada vai renovar as raízes e vai voltar a se desenvolver bem. Inclusive eu achei o caule dela pretinho por fora, mas aparentemente era só por fora mesmo. Mas aí tinha bastante cochonilha na parte de baixo. Com certeza eram as cochonilhas que estavam aí atrasando o desenvolvimento dela. E acredito que essa época esteja difícil aí pra todo mundo, tanto aqui comigo quanto em alguns canais que eu acompanho, algumas pessoas que eu sigo no Instagram, estão sofrendo aí com cochonilha também, com fungos, com suculenta melando, suculenta apodrecendo, então essa época não é uma época muito fácil. Eu prefiro ficar de olho nelas nessa época, até pra não perder nenhuma suculenta, mas eu prefiro estar ali de olho pra ver se tá tudo bem com elas. Ou então já preparar, já decapitar elas para passar outono, verão, outono e inverno mais despreocupada. Então já tô aí replantando as que tiver para replantar, decapitando as que tiver que decapitar também, trocando o substrato de todo mundo. Agora acho que eu só tenho alguns arranjos com substrato não tão legal. E principalmente fazer mudas, eu gosto de ter pelo menos uma mudinha de cada suculenta que eu tenho, porque aí se eu perder uma eu fico com a mudinha. E aí, já que era pra mexer nas suculentas, outra que também fazia tempo que eu queria ter mexido e fiquei adiando e adiando é a Graptoveria Deb. Essa minha Deb, que é a maior Deb que eu tenho, é a mais velha, a mais colorida. Já fazia um tempinho que eu tô achando ela estranha também, e aí nesse dia eu fui ver e vi que tinha algumas cochonilhas nela também. Ela já fazia um tempinho que ela não tá se desenvolvendo tão bem assim. Acredito que as cochonilhas possam ter contribuído para isso também. Mas ela tá com algumas manchinhas, alguns pontinhos pretos nas folhas. Principalmente na parte de baixo, na parte de trás das folhas. Eu acredito que sejam ácaros, então eu vou ver como que eu vou tratar. E aí, para matar essas cochonilhas, eu usei aí álcool 70 no pulverizador. Eu ia matar essas cochonilhas, na verdade, com terra de diatomáceas, né, que eu comprei um pacotinho faz uns meses e quase não usei. Mas eu guardei o pacote em algum lugar que eu não achei no dia. Quando eu não estiver procurando, tenho certeza que eu vou achar ele. Vocês estão vendo aí agora a Perle, uma das maiores Perles que eu tenho. Essa daqui eu decapitei porque já faz um tempinho que ela tá estranha. Ela tá se desenvolvendo bem mais, ela tá ficando mais bonita agora que eu mudei de substrato. Acho que o problema era o substrato, mas eu resolvi decapitar. Já aproveitei que já tinha decapitado as outras, peguei o embalo e decapitei essa daqui também. Vai dar uma renovada aí nas raízes, ela tava cheia de raízes aéreas também. Vamos ver como é que ela vai se desenvolver agora. Mas a Perle, tirando o probleminha que ela apodrece e às vezes, ela é uma suculenta super de boa e bem bonita. Tirei várias folhinhas aí do caule dela, ela tava bem grande, não tava tão bonita a roseta dela, mas ela tava bem grande. E aí tirei algumas folhas maiores para poder já apoiar ela no substrato, que geralmente não é uma coisa que eu faço, mas aí quero testar de já deixar ela no lugar que ela tava. E aí, falando em decapitar e deixar no lugar que tava, eu resolvi decapitar também, podar e fazer vários cortes no meu Graptopetalo mendonzai, que eu não tenho há muito tempo por aqui, mas parece ser uma suculenta super tranquila, super de boa, assim como o Graptopetalo mirinai.
Inclusive, nesse vasinho aqui tem várias mudinhas bem pequenininhas dele, de algumas folhinhas que eu tirei, de algumas folhinhas que quebraram também quando eu fui plantar ele nesse vasinho. E todas brotaram, inclusive eu cortei as pontinhas das hastes florais que estavam saindo nele. E aí mesmo assim saíram mais florzinhas e saíram algumas mudinhas também onde eu cortei as hastes florais. E aí já percebi que as folhinhas dele, por menores que sejam, elas brotam. Tem várias mudinhas aí espalhadas por esse vaso. E eu acredito que agora esse vasinho vai encher muito mais depois de eu ter cortado aí ele inteiro. É uma coisa que eu queria fazer desde que ele chegou por aqui, mas eu achei que ele tava muito fraquinho, chegou estiolado. E aí agora já dá pra ver que essas pontinhas aí, que o meinho deles, miolinhos, já estão bem mais compactos, já estão ficando bem mais gordinhos. Ele fica bem mais gordinho que isso. Cortei aí as ponteiras que estavam mais compactas, tirei algumas folhinhas de baixo também, já fui jogando no vaso. Então vai nascer aí um monte de mudinha de Graptopetala mendonzai. E aí foi outra suculenta que na hora que eu decapitei eu já apoiei no substrato. A minha ideia era deixar aí uns 5 dias, uma semana mais ou menos sem regar, mas aí eu decapitei ele ontem e hoje no domingo deu uma chuvona, uma chuva com vento, porque onde ele fica não molha. Deu uma chuva com vento e molhou todas essas suculentas aí que eu decapitei. Então vamos até ver se alguma vai apodrecer, mas acredito que não. De ontem para hoje já deu para dar uma cicatrizada no corte. Mas geralmente eu esperaria aí pelo menos uns 5 dias para poder regar. Como tem outras suculentas com raízes aí nesse vasinho, elas precisam de água para se hidratar, mas essas suculentas que estão aí sem raízes vão demorar aí uns 10 dias, uns 15 dias para soltarem raízes. E não tem por que eu regar antes, né? Porque ela não tem raízes para absorver. Mas ele enraiza super de boa e é bem rápido também o enraizamento. Não demora uma eternidade. Para vocês terem noção, as duas pontinhas das hastes florais que eu cortei fora, eu plantei no cantinho do vaso e a haste enraizou. Continua crescendo, ainda abriu florzinha, então ainda vi a flor dele. É lógico que com o tempo eu vou precisar plantar ele aí numa jardineira, numa cuia, mas por hora ele vai continuar nesse vasinho aqui, até ficar um vasinho bem cheinho, depois eu mudo para um vaso maior. E aí agora voltando para as cochonilhas, olha só, nessa cuia aqui de cacto, eu falo que essa época é complicada. Em um dia a sua planta, a sua suculenta tá ali normal, no outro tá cheio de cochonilha, o que foi o caso desses cactos aqui, dessa bacia de cactos. Não sei nem se vocês vão conseguir ver, porque ele já tem tipo uns pelinhos aí na base dos espinhos, mas tem uns branquinhos aí a mais que são cochonilhas, principalmente agora nessa época eu tô com um olhar bem mais crítico. E agora outra suculenta que eu achei problema, essa aqui foi um problema diferente, essa aqui não foi cochonilha, foram fungos mesmo, nem gravei na hora que eu tava decapitando. Essa aqui era aquela Christian Ryan do começo do vídeo que tava estranha. Na hora que eu decapitei, na hora que eu cortei ali a roseta dela, já vi de cara esse caule preto desse jeito. Tava até estranhando porque elas estavam tão bonitas, elas estavam se desenvolvendo pra caramba. E aí do nada elas começaram a ficar feinhas, até pensei que elas tinham começado a queimar porque elas estão tomando bastante sol ultimamente. Tirei o caule também porque estava apodrecido. Provavelmente esse fungo começou aí pelas raízes. E aí foi subindo até chegar ao caule, né? Não deu tempo chegar no miolinho dela, mas já tinha se espalhado bastante. E aí, né, por precaução, eu mexi em todas as outras rosetas. E aí, por precaução, eu mexi em todas as outras rosetas para garantir. Não eram todas que estavam assim, tinha algumas que estavam saudáveis e eu cortei à toa, mas é melhor prevenir. Esse apodrecimento no caule da suculenta é bem chato, porque às vezes acontece da suculenta tá linda por fora, como algumas que estavam nessa bacia e aparentavam estar saudáveis, e na primavera-verão do ano passado eu perdi tanta suculenta por apodrecimento assim de caule, por esses fungos horríveis. E outra suculenta que eu resolvi decapitar foi a Queveraderesina. Eu já tava para decapitar ela desde que ela chegou por aqui, e agora que o miolinho já tava mais compacto, resolvi decapitar ela também. Mas aí acho que foi a única suculenta desse vídeo que eu não decapitei por cochonilha ou alguma outra praguinha. E falando em miolinho mais compacto, olha só esse Quevera mebina aqui, que eu comprei faz pouco tempo também. Tá com as folhinhas manchadinhas de fungicida, mas vocês conseguem ver o quanto esse miolinho aqui, quanto essas folhinhas aqui menores já estão crescendo bem mais compactas do que essas mais antigas. Dá até pra ver as pontinhas aí mais coloridas.
Ela tá ficando bem bonita. E aí, né, voltando para as duas primeiras suculentas que eu decapitei nesse vídeo, que foram aí a Deb e a Xaviana, eu resolvi já plantar elas nos vasinhos delas. Eu deixei elas alguns minutinhos no sol para cicatrizar, dar uma cicatrizadinha aí no corte delas. E plantei elas aí nos mesmos vasinhos, só troquei o substrato porque as cochonilhas podiam estar no substrato também. E aí vou testar aí de deixar elas aí no mesmo lugar que elas já estavam. Como eu falei, eu só queria deixar elas aí uns 15 dias sem regar, porque elas não têm raízes, para não ter perigo de apodrecer e não tem sentido também ficar regando. Mas aí elas já tomaram chuva hoje, vamos ver se vai dar tudo certo. E aí, olha só, outra suculenta que eu adiei de decapitar e resolvi decapitar também no sábado foi a Echeveria Sweet Eva. Ela já se desenvolveu bem desde que ela chegou aqui no finalzinho de outubro. Vocês conseguem ver essas folhinhas aí do miolo, tanto de folha que já cresceu com a pruína intacta, bonitinha, sem nada de manchas. E outra suculenta que eu resolvi mexer também foi a Echeveria Linda Jean, que é uma suculenta recém-chegada por aqui. Eu comprei ela faz pouquinho tempo. Na hora que eu tirei ela do vaso, eu dei de cara com esse tantão de raiz aqui. As raízes dela estavam bem bonitas, deu até dó de desmanchar esse torrão. Eu ia decapitar ela na verdade, mas eu resolvi não tirar totalmente essas raízes dela. Tirei só aí o excesso, quis plantar o torrão inteiro. O ideal seria plantar o torrão dela inteiro, mas eu não gosto muito desse substrato que vem nela, porque é um substrato que não funciona aqui pra mim, no meu cultivo. Se esse torrão dela tivesse aí com o substrato que eu tô usando, com um substrato mais drenável, com um substrato que funciona melhor aqui pra mim, eu com certeza não teria desmanchado esse torrão dela, porque as raízes estavam impecáveis. E aí não tem muito segredo, plantei ela num vasinho aí, um vasinho de barro. Esse vasinho aqui foi o vaso que estava plantada a minha Echeveria Laui. Não é um vaso gigante, mas é um vasinho que é um pouquinho maior, cabe mais substrato do que o vasinho que ela estava plantada. E eu não coloquei camada de drenagem, então ele tá inteirinho, só substrato. Essa daqui com certeza é uma suculenta que eu vou ter cuidado aí para não regar ela sem querer, pelo menos nos próximos 10 dias, para poder essas raízes aí que eu cortei cicatrizar e poder saírem raízes novas. E aí conforme ela for se fixando nesse substrato e enraizando nesse vasinho, ela vai ficar com um torrão bem bonito, ou mais bonito ainda do que o que estava naquele vasinho. Então, depois de vários replantes, várias decapitações, depois de colocar vaso para um lado, tirar vaso para o outro, colocar vaso para o outro lado, dei uma geral e ficou bem mais organizado. Agora sim, organizei os vasos também, como eu sempre gosto. Vaso marrom para um lado, vaso preto para o outro, vaso colorido, vaso de barro. Coloquei para cá também os vasinhos com as suculentas novas, suculentas que estavam decapitadas e agora já estão plantadinhas nos vasinhos delas. Tô até estranhando ainda, porque eu tinha só acho que 3 vasinhos de barro aqui atrás, e acabou que aumentou bastante os vasos de barro. E aí teve algum inscrito aqui no canal que me pediu para mostrar as suculentas que eu plantei nessas canecas aqui. E aqui estão, vou mostrar elas um pouquinho para vocês. Como eu falei no vídeo que eu plantei as suculentas nessas canecas, como são recipientes pequenos, eu ainda coloquei metade de camada de drenagem. Eu falei que elas não se desenvolveriam tanto, mas que elas com certeza ficariam aí bem compactas e coloridas. E foi o que aconteceu. Olha só, essa aqui é uma mudinha da Echeveria Xaviana. É uma mudinha daquela chavinha que eu decapitei no começo do vídeo. E com essa daqui eu nunca tive problema, ela tá se desenvolvendo super bem. Tá com as folhinhas aí todas onduladinhas. Inclusive parece que ela tá soltando até haste floral, coisa que aquela outra maior nunca fez. E aí as suculentas parece que gostaram bastante dessas canequinhas. Olha aqui essa mudinha da Echeveria Sweet Fukuyama, que é uma das minhas canecas favoritas. Tem escrito aqui que as melhores coisas não são coisas. Já falei aqui no canal porque as melhores coisas são suculentas.
E essa mudinha aqui também não se desenvolveu muito, não cresceu absurdamente, mas ela também tá bem compacta, bem colorida mesmo, mais colorida até do que a minha, que é esse tipo minha matriz aí, digamos, que é a maior que eu tenho. E ela, assim como a mudinha da Quevera Xaviana, tá soltando a haste floral. Essa mudinha aqui com certeza foi a que mais se desenvolveu e a que ficou mais coloridinha também. Então, tô gostando bastante como ela tá ficando, espero que ela continue crescendo desse jeito, bem compacta e colorida. E aí, também a pedidos de vocês, alguém me pediu para ver a cuia de Quevera Querência, e ela não mudou tanto desde aquele vídeo lá que eu mostrei como que eu fazia para multiplicar ela, porque o sol tá muito quente por aqui, ela deu uma desidratadinha esses dias, então ela tá meio sofridinha. Tem algumas mudinhas dela que quase queimaram, porque, como eu falei, passam dias aí nublados e aí do nada vem um solzão de 35 graus, então não tem quem aguente. Mas aí, tirando isso, ela tá cheia de haste floral. Não vejo a hora dessa florzinha aí abrir. Tem várias folhinhas aí também da haste floral que eu vou ver se brota alguma. Já percebi que é uma suculenta que fica super bonita, bem hidratadinha quando toma chuva, então sempre que chove eu coloco essa cuia aqui na chuva e elas ficam bem gordinhas. Então, tirando aí o fato dessa cuia quase ter queimado, de algumas mudinhas estarem um pouco desidratadas, elas estão bem bonitinhas, então não vou ter essa preocupação delas quase queimarem. Mas aí só ter paciência agora, porque essa cuia realmente tá enchendo. E aí olha só como não dá pra fazer faxina sem fazer uma baguncinha também. Tem que acabar virando algum vasinho, tem que acabar chutando algum vasinho, como eu sempre faço. Dessa vez virou esse vasinho aí com sedum Shangri-La. E aí por uma parte foi até bom, porque na hora que eu tava refazendo ali o vasinho de novo, colocando a camada de drenagem, o substrato, plantando a suculentinha de novo, eu vi vários bichinhos andando no substrato. Já faz um tempo que eu tava vendo vários bichinhos andando em alguns vasinhos. E aí, por um lado, foi bom, porque eu me lembrei que eu tinha um produto aqui que é perfeito pra isso. Muita gente usa bastante. Eu podia até ter me lembrado antes. O vasinho podia até ter virado antes pra me lembrar, antes de pulverizar álcool 70 nas suculentas, que é o Botox. Algumas pessoas usam muito para eliminar cochonilhas, para matar aqueles mosquitinhos dos fungos gnats. E aí, o bom é que eu já fiz tudo num dia só. Fiz faxina, fiz limpeza aí, varri tudo, tinha um monte de substrato caído por o chão, organizei os vasos, replantei quem tinha que replantar, decapitei quem tinha que decapitar e ainda reguei com Botox também. Eu decidi regar todas elas. Sempre que eu vou usar alguma coisa assim, eu pesquiso bastante para ver o que as pessoas acharam, como que foi a experiência delas. E muita gente gosta bastante do Botox, principalmente para as cochonilhas. E também pelo fato dele não queimar. Eu ainda fiquei com um pezinho atrás ainda de queimar alguma suculenta, então eu tentei regar mais só o substrato. E aí tem alguns vasinhos, tem alguns arranjos, principalmente os arranjos mais antigos, que ainda estão com terra vegetal ou com pelo menos um pouco de terra vegetal na composição. Eu vou ficar de olho depois dessa primeira aplicação. Eu vi que é bom repetir pelo menos mensalmente, então se precisar eu vou repetir. Então agora sim, aqui eu já tinha terminado de aplicar em todos os vasinhos. Fiquei ainda com um pouquinho de pé atrás, porque olha só nesse vasinho aqui de Supreme, por exemplo, nesse arranjo aqui, eu apliquei uma quantidade maior, até porque são vasos maiores. Então vamos ver se vai manchar ou não essa pruína das suculentas. Então fica aqui registrado esse teste aí do Botox, e depois eu venho falar se deu certo ou não. Mais um item aí para a lista de coisas que eu fiz nesse sábado. Além desses dois arranjos aqui que vocês estão vendo desfocados, porque vai sair vídeo aqui em breve no canal, mas posso adiantar que eles ficaram bem bonitos. Então eu diria que foi um sábado bem produtivo, cansativo, mas super produtivo. Mas então, para esse vídeo é isso. Vou finalizar aqui mostrando algumas flores, algumas hastes florais, algumas florzinhas que vão abrir aqui em breve. Me conta aqui se você também mexeu nas suas suculentas nesse final de semana. Me conta aqui se você também mexeu nas suas suculentas nesse final de semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito.
Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.